Vocês estão vendo o material agora? Já? Sim. Ótimo. Então vamos lá. O roteiro de trabalho é assim. Então, tem duas coisas que precisam ficar bem estabelecidas aqui. Por que é que chama, um dia chama antropofagia e o outro dia chama xenofobia? Vocês não precisam de tentar estabelecer vínculos, não precisam não, não adianta. Tentar estabelecer vínculos entre a poesia que você vai apresentar e a antropofagia ou a xenofobia. Não procurem estabelecer esse vínculo, não foi para isso que foi denominado, esses dois dias foram denominados assim. Por quê? É porque no século XX, dois momentos ou duas circunstâncias ou duas formas de pensar que foram consideradas talvez as mais importantes para a nossa literatura foram essas duas formas, a antropofagia e a xenofobia. Mas isso não está aparente na escrita dos poetas em todo o tempo, ou então numa sequência cronológica, não. De jeito nenhum. Isso é porque esses dois conceitos, eles permearam a forma de pensar da literatura brasileira desde quando eles foram cunhados aqui no Brasil, né? Desde quando foram adotados para explicar a literatura brasileira, ou seja, explicar a nossa tendência, a nossa forma de pensar, ou seja, a partir da Semana de Arte Moderna, né? Não é que esses dois nomes não existiam antes, mas eles passaram a existir com esse tal significado a partir da Semana de Arte Moderna. Então, quando vocês forem começar a apresentar os trabalhos na próxima semana, tanto faz assim, se todos três quiserem falar alguma coisa a respeito, ou se só o primeiro grupo vai falar, mas eu preciso que vocês falem o conceito de antropofagia e a característica e as principais características de antropofagia. Assim como no dia 17, o conceito de xenofobia, né, e as principais características da xenofobia. Tanto do nome na sua etimologia, né, assim, o conceito mesmo que vem lá no dicionário, quanto o conceito disso para a literatura brasileira. Então, procurar esses conceitos e trazer para a primeira discussão, para a primeira apresentação. A partir disso, aí fazer a apresentação do seu trabalho, e como são 3 apresentações por noite, vamos tentar fazer isso em meia hora para cada apresentação. Vamos falar das 19h05 às 19h35, das 19h40 às 20h10, das 20h10, 12 até às 20h40. E aí o restante até às 21, que normalmente nós vamos até 9 horas, mais ou menos, né? Eu preciso para a gente fechar essas questões. Então, meia hora para cada grupo, 3 grupos no dia 10, 3 grupos no dia 17. Aí eu coloquei aqui, basicamente, o que eu gostaria que fosse discutido. Então, não precisa de vocês ficarem buscando estrutura literária do período, não precisa de vocês ficarem buscando tempo histórico. Tá certo. Tempo histórico ou linha cronológica desse tempo. Porque isso nós já fizemos. Vocês, por exemplo, o último grupo de hoje do Leonardo, vocês acabaram de fazer isso. O que aconteceu, qual que era a situação sócio-histórica da época, a educação, a situação política da época, isso já foi feito. A gente precisa só pegar a situação
artística, literária, nas artes da literatura. Também, se não for para fazer contraponto, não precisa também de ir buscar as outras artes. A gente está falando da arte literária e da poesia. Mas é preciso situar essa poesia no seu período literário lá. Situar no período, né? Então, para isso, eu coloquei mais ou menos aqui as questões que seria bom que fossem abordadas. Por exemplo, vai começar aí, de novo, usando o campo das artes para falar do período literário. E o período literário do primeiro grupo é o pré-modernismo, né? É o pré-modernismo. Dentro do pré-modernismo, não dá para não falar das vanguardas. Então, precisa de falar da estética das vanguardas, inclusive, porque para nós isso fica mais difícil, falar o que foi cada vanguarda rapidamente e depois situar os autores brasileiros que tiveram essas características. Então, como não estão todos colocados lá no pré-modernismo, mas como a discussão das vanguardas sempre é feita antes ainda do pré-modernismo no Brasil, então é por isso que eu fui colocando o nome dos poetas que trouxeram na sua poesia alguma característica voltada para as vanguardas. Como, por exemplo, o Augusto dos Anjos, que o primeiro grupo, não tem muito que procurar escolher para qual poeta eles vão fazer análise, né? De qual poeta eles vão falar da vida, da obra e analisar um poema. Porque no pré-modernismo, o único poeta realmente produtor voltado para essa característica modernista, já assim, diferente que existiam até então e que foi considerado pré-modernista, foi o Augusto dos Anjos. Então, o poeta que vocês vão usar para analisar vida e obra e mostrar esse poeta como representante do pré-modernismo é Augusto dos Anjos. E ele tinha características expressionistas. Então, assim, a vanguarda que ele representou no Brasil foi o expressionismo, né? Depois a gente traz o Mar de Andrade, que foi futurista, o Oswald de Andrade, que foi cubista, o Manuel Bandeira, que teve influência da Dadaísta, e o Murilo Mendes, que foi surrealista. Então, assim, eles não estão situados no pré-modernismo. Eles estão situados como representantes de vanguarda. É por isso que eles foram trazidos aqui. Então, para o primeiro grupo, é importante lembrar disso, que esses poetas que foram colocados aqui não são para mostrar que eles são pré-modernistas, mas eles estão aqui para mostrar que eles representaram características das vanguardas. O pré-modernista é o Augusto dos Anjos, tá bom? Para o segundo grupo, que é segundo momento da literatura, que vai trazer a Semana de Arte Moderna, etc, etc, né? Então, vocês vão falar das revistas e manifestos e da primeira fase do modernismo, né? Com a Semana de Arte Moderna, etc. Então, o que vocês vão trazer? Que poetas foram importantes nessa época? Produziram nessa época? Esses que estão colocados aqui, e principalmente com essas obras que estão colocadas aqui. Porque, por exemplo, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo, deixa eu ver quem mais. Esses aí, pelo menos os que estão aqui. Eles representaram mais do que só a segunda geração. Eles estiveram na terceira geração, eles estiveram depois, até morrer, né? Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, morreu em 1988 produzindo literatura. Então, eles estão aqui porque foi quando eles apareceram ou foram mais evidenciados dentro desse período. Mas então eles continuaram. Aí vocês vão ler sobre esses poetas e vão escolher qual desses aqui foi um representante mais importante para vocês falarem da vida e da obra.
De todos esses poetas, vocês vão falar assim, por exemplo, Manuel Bandeira, nasceu em tal época, tal, falou isso e isso. Vão falar da vida deles, é lógico, porque eles estão representados aqui. Mas vocês vão escolher um para falar da vida e da obra. Dentro da obra, escolher um poema e fazer a análise. A análise para todos os grupos é assim, evidenciando as principais características literárias que aparecem dentro desse período literário, certo? A análise é essa. É claro, vai fazer a análise da estrutura, né, do significado do poema ali, mas principalmente das características literárias. Depois, o grupo da Fernanda. Gente, eu tô falando só uma pessoa, que foi quando a gente nomeou os grupos, foi colocado assim, né? Mas é claro que é o grupo todo. Vai falar sobre o aproveitamento das conquistas formais nas estruturas dos textos da geração, da primeira, né, geração, que a segunda fase aproveitou essas características e ampliou as estruturas que tem essas características do primeiro momento, que é o primeiro momento da subversão gramatical, né? E aí os poetas da segunda geração, aí vem aqui explicando, deram continuidade, tal. E os principais representantes são esses aqui. Vocês vão falar de cada um, mas vão escolher dentre eles o que vocês acharam que tem poemas com características mais evidentes da literatura da segunda fase do modernismo no Brasil. Beleza. Aí vocês vão fechar à noite, né, explicando isso, fazendo a análise do poema. E aqui também está falando sobre algumas características que eles usaram na produção dos poemas. Aí vocês vão usar essas características para explicar quais eram as principais características da segunda fase do modernismo brasileiro. Aí depois, no dia 17, vão conceituar o que é xenofobia, vão falar as principais características, aliás, vão falar quais são as características de xenofobia, e isso não tem relação direta com o que vocês vão falar aqui na análise dos poemas. A gente está falando que foram dois conceitos importantes no século XX para a literatura brasileira, não necessariamente para esses poemas aqui. Aí, por exemplo, aí já vamos para a terceira fase modernista, que é o grupo do Júnior, que é o que inicia a segunda noite, né? E na terceira fase, o verso livre perde um pouco a sua característica, a paródia e a ironia também, mas a gente vai ter outras características que vão surgindo, outras formas de produção, e alguns poetas, eles voltam àquele estilo rimado, com métrica, são até chamados de neoparnasianos. Dentro desse período, então, alguns poetas se tornam muito importantes, né? Um deles é o João Cabral de Melo Neto, que tem, em algum momento, essa característica neoparnasiana da valorização do verso rimado, com estrofes metrificadas. Inclusive, ele faz isso até mesmo no poema Morte e Vida Severina, que é um poema grande, como se fosse ele é um poema épico, ele não é uma epopeia, mas ele é um poema épico, né? E a Cecília Meirelles também, ela faz isso, ela não está aqui, ela faz lá na fase que ela se representou com o poema que chama, vamos voltar ali para lembrar, ou Romanceiro da Inconfidência, ou Romance 24, ou Da Bandeira da Inconfidência, etc. Ela faz a mesma coisa, um poema épico. Mas aí ela aparece mais depois com esse poema, mais tarde, né? O Ariano Suassuna, que também faz todo um teatro rimado, ele faz poemas para teatro, inclusive o Alto da Compadecida é todo rimado, né? E a Lígia Fagundes e a Adélia Prado, Ferreira Goulart, assim, tem essas características. Aí vocês vão pesquisar e escolher o que vocês quiserem evidenciar aí, mas de cada um vai falar quem foi, né? E o que escreveu, mas escolher um, falar da vida e da obra e analisar o poema.
Depois, o grupo da Jeane, na mesma noite, aí vai falar sobre contracultura, tropicalismo, já está trazendo para a primeira parte da literatura contemporânea, e essas vanguardas poéticas aqui, olha, não são aquelas vanguardas europeias lá do início, não. É uma nova vanguarda que acontece na literatura, ou seja, aquilo que o Leonardo estava explicando agorinha, da década, e a Alana falou, da década de 50 para cá, a gente chama de literatura contemporânea. E dos anos 50 aos anos 80, eles trouxeram várias formas de poesia, como a poesia concreta, o poema processo, a poesia praxis, a poesia social, que é a mesma poesia marginal que a Alana falou ali. O concretismo da poesia concreta vai trazer aquelas características que ela trouxe do ponto de interrogação. Então, é por isso que são vanguardas poéticas. A poesia sofreu várias modificações, especialmente estruturais. E os poetas são esses, e vocês vão escolher o que achar mais adequado para fazer a apresentação, né? A análise da obra e a apresentação. Mas aqui eu acho até tão difícil, porque tem vários deles que são muito importantes nesse período. Mas aí vocês vão escolher e trazer. E depois, para fechar a noite, as duas últimas décadas do século XX e o século XXI, que tem como base principalmente tecnologia e globalização. Os meninos já trouxeram um pouco dessa discussão hoje, né? E depois vão fazer isso na poesia. Para a poesia desse período, há ainda aquela poesia do rap cantado, que ela tem um nome específico e que fez muito sucesso de 90 para cá. Essa poesia que ela é mais em forma de repente, e ela é toda rimada, né? Os repentistas da rua, os poemas de rua. E aí vem os principais poetas acadêmicos, né? Da academia, que ganharam nome nesses tempos de 80 e 90 para cá, estão até agora, que é Conceição Evaristo, Fabrício Carpinejar, continua escrevendo, fazendo programa de televisão e tudo, Braulio Bessa, que adora um poema épico rimado, né? A literatura de cordel, ele reviveu a literatura de cordel e declama na televisão. O Gregório do Vivier, Alice Ruiz, Sérgio Vaz, Angélica Freitas, Riane Leão e muitos outros, mas esses aqui foram os que foram separados porque já são academizados, né? Ou academicizados. Então, por isso que eles estão aqui. Aí vocês escolhem entre eles o que vocês acharem mais tranquilo de analisar, ou porque são mais academicizados, e falem da vida da obra e façam a análise, certo? É isso. Tiver alguma pergunta, podem fazer a pergunta. E se não tiverem, eu já vou parar a apresentação, que já passamos. Então, só para ficar claro, de todos os autores que você colocou o nome, a gente vai falar um pouco, um pedacinho da vida dele, mas a gente vai focar só em um. Tipo assim, foco grande nisso, falar da vida, da obra de um e falar do poema dele e explicar o poema dele. Exatamente. Traduziu certinho, mas eu vou repetir. É isso mesmo. Todos os nomes que estão ali, vocês vão falar, né? Assim, dos nomes. Fulano nasceu em tal dia, morreu em tal dia, ou então ainda não morreu, tem um punhado que ainda não morreu. Fez isso. Beleza. Olha lá, mini biografia e obras. Aí vocês vão escolher vão falar da vida direitinho, vinculado a qual período literário, se passou desse período ou se ficou só lá naquele, se já morreu, se não. Que obras escreveu. Dentro dessas obras, escolher um poema, porque nós estamos falando de poesia e poema. Escolher um poema que traga as principais características daquele período literário em que ele está inserido,
para você analisar o conteúdo, a estrutura, né, do poema, do jeito que a gente analisa mesmo, mas principalmente as características literárias que ele traz ali, que ele representa ali, certo? Aí é um autor, um poema e fazer a análise. Certo? Acho que é certo, sim. né? Quem cala consente. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Mas nem se a gente se calasse, professor, ia ter que consentir. Não é? Pessoal, e além disso, vocês estão terminando TCC, precisa de entregar esses dias para os orientadores mandar para as leituras, né? Então, não vamos ficar amassando barro em coisas, mas também não vamos deixar para a última hora para me contar no dia 10 ou no dia 17 que não tem como apresentar, porque não conseguiu, porque não teve jeito de planejar. Começa ontem o planejamento para a gente fazer o último trabalho do ano muito bem feito. Tá certo? Lembrando sempre que eu pus aquela anotação lá. Todas as avaliações valem de 0 a 10, inclusive 0. Mas inclusive 10 também. Beleza? Nenhuma pergunta? Nossa, professora, você falou tão sério agora que me deu medo. Muito sério. É isso mesmo. Porque a gente, nossa responsabilidade, último trabalho do ano, vale inclusive 0. Só que o 0... Eu não tenho medo não, cara. Não é possível que ela vai me reprovar agora, né? A professora reprova ninguém, não. O Feliz se reprova sozinho por conta e risco, hein? Inclusive 10 também, Clécia, porque se a gente fizer muito bem feito, a gente merece 10 e a gente leva 10. Certinho? Com certeza.